Espírito Santo. Amém. A congregação pode se sentar. Um dia eu estava caminhando por uma biblioteca, procurando alguns livros para escrever um trabalho, e eu sei que alguns de vocês já fizeram isso também. E de repente eu me deparei com um livro que eu nem estava procurando, cujo título me chamou a atenção. Eu abri o livro e vi que o título de um dos capítulos dizia o seguinte: Deus gosta de conversar. E eu fiquei intrigado com esse título de capítulo e fui lá, fiz um check-out, levei para casa e comecei a ler. E aí já tinha percebido que o autor era um professor meu. O que me chamou mais a atenção é a vontade de ler o livro. Lendo o livro dizia o seguinte, escrito por esse professor: Deus gosta muito de conversar. Pensem lá no começo da história da humanidade. Homem e mulher haviam desobedecido a Deus, tinham dado voz à serpente, ao pai da mentira, tinham se desviado do que Deus disse e estavam acuados, com medo, com vergonha, e aí se esconderam. E aí vem Deus, se aproxima e diz: Adão, onde você está? Deus sabia o que tinha acontecido, ele sabia onde Adão estava. E mesmo assim ele pergunta: onde você está, Adão? Ele puxa um papo, ele quer uma conversa. E aí se nós olhamos para a segunda grande história que aparece na Bíblia, nós vemos Caim e Abel, os filhos de Adão e Eva. E nós sabemos que acontece uma situação terrível naquela família. O que acontece ali? Alguém lembra? O que Caim faz para Abel? Primeiro assassinato, e é uma história terrível. E está na Bíblia, sim. Porque a Bíblia também fala de verdade sobre quem é o ser humano. Da verdade sobre quem é o ser humano. E às vezes o ser humano faz isso. Mas o ponto é que é dito no texto o seguinte: que depois que Caim mata Abel, passa um tempo e Deus vai ao encontro de Caim e pergunta: Caim, onde está o teu irmão? Deus sabia o que tinha acontecido. Ele sabia onde estava Abel, o irmão assassinado. E mesmo assim, ele vai ao encontro e pergunta: onde está o teu irmão? E histórias como essa se repetem na Bíblia no sentido que Deus vai ao encontro do ser humano. Ele fala coisas para o ser humano e diz assim: olha, vem comigo. Ou vai para aquela terra onde eu estou te mostrando. Ou onde eu vou te mostrar. Ou às vezes chama ao arrependimento e sempre de novo isso acontece. Nós poderíamos dizer, gente, que o Pentecostes é como se fosse um capítulo no livro de histórias sobre esse Deus que gosta de conversar. Um capítulo que tem o seguinte subtítulo, e isso é importante: Deus fala na nossa linguagem. De maneira bem simples, gente. No Pentecostes a gente vê que Deus fala na nossa linguagem, falando ao nosso coração, para nos consolar quando a gente está triste, para nos dar ânimo, para dar ânimo aos seguidores dele, que precisam ir adiante e levar a mensagem. E ao mesmo tempo ele fala na nossa linguagem para que a gente possa transmitir essa mensagem para as outras pessoas e as outras pessoas entenderem e conhecerem esse Deus que gosta de conversar, para que entrem nesse diálogo com esse Deus também. Olhando para o texto bíblico de João, capítulo 15, diz assim: quando chegar o Auxiliador, o Espírito da verdade que vem do Pai, ele falará a respeito de mim. E sou eu quem enviará esse Auxiliador a vocês da parte do Pai. E vocês também falarão a meu respeito, porque estão comigo. Eu vou abrir um pequeno parênteses aqui, porque nós já estudamos esse texto em diferentes estudos bíblicos e vocês já ouviram isso, muitos de vocês já ouviram. Mas de maneira bem simples o texto está dizendo assim, que uma das funções principais ou missões principais do Espírito Santo é falar de Jesus Cristo e daquilo que Jesus Cristo fez. Ora, por que isso é importante? Talvez porque às vezes se dá uma certa ênfase na pessoa e na obra do Espírito Santo, em que
parece que o Espírito Santo ele tem uma função de exaltar a si mesmo, ou pessoas em si. Mas aqui está dizendo de maneira simples, o Espírito Santo fala a respeito de Jesus Cristo. Essa é a missão dele. E logo em seguida, Jesus diz assim, e vocês também falarão sobre mim. Conhecendo os discípulos, ou melhor, conhecendo o ser humano, eu consigo imaginar o que pode ter passado na cabeça de alguns daqueles discípulos. E eu digo conhecendo o ser humano pelo seguinte, tem pessoas que falam com facilidade, que gostam de falar, e tem pessoas que são tímidas. Tem pessoas que, se tiverem que falar em público, começam a tremer. As mãos ficam suadas. Alguém aqui é assim? Eu sei que alguns são, porque me disseram há poucos dias. É muito provável que alguns deles também eram assim. E eles estavam ouvindo, vocês falarão de mim. Mas tem mais coisas. Conhecendo o ser humano, a gente sabe que às vezes a gente se pergunta assim, quem? Eu? Que moral que eu tenho para falar? Eu me conheço. Eu sei os meus pecados. Eu sei as minhas falhas. Que moral que eu tenho para falar de fé e de Deus para as pessoas? Talvez isso também passava na cabeça de alguns. Talvez passaria depois na cabeça de Pedro, que negou Jesus. E além disso, aquela situação era a seguinte situação. Jesus não estava dizendo assim, olha, eu vou para o Pai, vai ficar tudo tranquilo, você só tem que anunciar minha mensagem. Não, Jesus está dizendo assim, eu vou para o Pai porque eu vou morrer. Vou morrer por causa dessa mensagem. E aliás, vocês vão ter que continuar anunciando ela depois de eu partir. Não deve ter sido fácil ouvir que eles teriam uma mensagem dessas para anunciar. Tanto é que na continuidade, e eu vou fazer aquele pequeno exercício que eu faço sempre com vocês, de ler o texto dentro do contexto. Então eu vou ler os versículos que nós não lemos ainda. Por exemplo, 16, versículo 1. E Jesus disse ainda, eu digo isso para que vocês não abandonem a sua fé. Vocês serão expulsos das sinagogas e chegará o tempo em que qualquer um que os matar pensará que está fazendo a vontade de Deus. Eu vou repetir para ficar bem claro. Jesus está dizendo assim, vocês têm uma mensagem para levar adiante, mas essa mensagem vai me levar para a cruz, eu vou morrer, e talvez alguns de vocês vão morrer também por causa dessa mensagem. Imagine o coração desses discípulos, como não ficou. Além dessas coisas pessoais, eu não sei falar, eu tenho vergonha, eu sou um grande pecador. E o versículo 6 diz assim, Jesus está falando do porquê dele anunciar essas coisas nesse momento. Porque eu disse isso, o coração de vocês ficou cheio de tristeza. Assim ficou o coração dos discípulos. Mas aí agora eu tomo a liberdade de fazer um pequeno pulo aqui e ir para o versículo 8. Pulamos um versículo e diz assim, falando do Espírito Santo. Quando o Auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo e também do julgamento de Deus. Aqui, gente, o que está acontecendo é o seguinte. Jesus está dizendo assim, vocês vão falar, mas não é vocês quem convence do que é a verdade, de quem é a verdade. Convencer as pessoas a aceitar essa verdade. É o Espírito Santo. Eu não sei para vocês, mas para mim como pastor, é como se tirassem um saco de 200 quilos das minhas costas quando eu leio uma passagem dessas. Porque pastores vivem isso e vocês de maneira diferente talvez vivem ou viverão. Aquela situação de conversar com uma pessoa que não quer ouvir o que você tem a dizer e você sabe que você tem uma mensagem que pode ajudar ela, mas ela não quer ouvir. É a mensagem do Evangelho. Saber que é o Espírito Santo que convence. É como se trouxesse, eu diria assim, um alívio para o coração dos seguidores de Jesus. E essa é uma pequena parte importante sobre essa mensagem de Pentecostes. O Pentecostes significa que Deus fala na nossa linguagem para
aliviar o nosso coração como seguidores de Jesus, que nos sentimos incapazes às vezes, que não sabemos se podemos dar esse passo além em direção a fazer mais missão, ou não sabemos se somos capazes de ir ali no nosso dia a dia, onde Deus nos colocou, de falar do amor dele. Ora, porque Deus enviou o Espírito Santo, o que muda, uma das coisas que mudam na sua vida e na minha é a seguinte: de repente vocês estão conversando com um amigo ou uma amiga de trabalho, e essa pessoa olha para você e diz assim: Roberto, como é que você lida com essas situações difíceis que eu estou passando quando você passa por elas? E de maneira simples, talvez com as mãos suadas, talvez gaguejando um pouquinho, o Roberto pode dizer assim: olha, meu amigo, primeira coisa, não existe um remédio pronto que a gente toma, um botão que a gente gira e resolve os problemas. Mas existe a palavra de Deus que diz para a gente trazer as nossas necessidades conversando com Deus, e Ele promete ajudar. E mesmo quando não acontece como eu espero sempre, Deus promete que vai fazer o que é melhor. E Ele está no controle da minha vida. E o Roberto vai para casa. Eu sei que o Roberto anda de moto. Eu imagino assim, aquele som, aquelas buzinas, aquele barulho todo. E ainda assim, talvez ele está lembrando daquela conversa que ele teve há pouco. E ele pensa assim: eu era para ter dito isso e não aquilo. Eu não era para ter dito aquilo lá. Será que eu falei certo? Será que eu realmente fui uma boa testemunha? E mesmo apesar das imperfeições da nossa maneira de falar, o Espírito Santo que está no controle, Ele pode usar até mesmo as nossas imperfeições, e aquele que ouviu a gente falar pensa: puxa, Roberto é um cara simples, meu amigo falou de maneira simples, eu confio no Roberto e eu confio no que ele falou. E talvez a pessoa vai olhar para os problemas com outros olhos e vai confiar naquele que gosta de conversar com pessoas. E essa pessoa vai também ser acolhida num diálogo com Deus. Que Deus vai passar a falar com ele através da palavra dele e também ouvir os pedidos dele de oração. Mas tem mais uma coisa, gente, que é importante quanto ao Pentecostes. Isso nós vemos no livro de Atos. O fato de que Deus fala com a gente numa linguagem simples, com pessoas, para que mais pessoas conheçam essa mensagem, que não é uma mensagem para exaltar uma igreja, não é uma mensagem para exaltar um pastor, mas é uma mensagem sobre Jesus Cristo para exaltar o que Cristo fez pelo ser humano. O texto de Atos dos Apóstolos tem o seguinte contexto. Nós lemos isso na semana passada. Jesus, antes de subir aos céus, ele diz para os discípulos no capítulo 1, versículo 8, vocês serão minhas testemunhas, aqui nessas cidades ao redor e até as regiões mais distantes da terra. E aí eles estavam diante daquele desafio. Na parte mais final, segunda parte do capítulo 1 ainda de Atos, os discípulos olham uns para os outros e pensam: nós somos agora 11, não mais 12. Por quê? O que aconteceu com o 12º? Judas havia traído Jesus e havia se suicidado. Eles eram só 11. Eles então decidem escolher mais uma pessoa que era testemunha ocular da ressurreição, quer dizer, alguém que viu Jesus ressuscitado. E aí escolhem, lançam um voto ali, escolhem Matias, e é dito que o Espírito Santo, ele está conduzindo aquilo. E aí vem o texto de Atos 2 que nós lemos hoje. E como nós já estudamos esse texto, a maioria de vocês já me ouviu falar sobre esse texto, eu não vou ler ele todo de novo, só vou dar alguns destaques dele. Nós temos a seguinte situação. Era um dia de festa, festa de Pentecostes. O que era essa festa? Era assim, gente, 50 dias depois da Páscoa dos judeus, eles comemoravam uma festa da colheita do trigo. E aí as pessoas de diferentes judeus, que moravam em diferentes nações, diferentes lugares, eles vinham até lá para comemorar essa festa. E ali estavam reunidos os seguidores de Jesus Cristo. E aí, de repente, se cumpre a promessa feita no Antigo Testamento e por Jesus. Dá um barulho enorme de vento. De repente, chamas de fogo no formato de línguas aparecem sobre a cabeça dos seguidores de Jesus. Todos eles, sem distinção, não só os 12. E aí eles começam a falar em línguas diferentes daquela língua que eles falavam. E as pessoas ali reunidas em Jerusalém passam a entender aquilo.
E o detalhe do texto é o seguinte, que as pessoas ficam assim, o que está acontecendo? Eles são todos da Galileia e a gente está ouvindo na nossa própria língua, na língua materna. Esse é um aspecto que a gente pode chamar, gente, de extraordinário que aconteceu aqui. Algo fora do comum. Às vezes, gente, se foca só nessa extraordinariedade do evento e se esquece de um aspecto simples que eu quero reafirmar aqui. Que Deus está falando na nossa linguagem para que mais pessoas conheçam a mensagem dele. E quem passa a falar são os discípulos, aqueles que se sentiam tristes, com o coração entristecido, aqueles que tinham medo, que não sabiam como falar talvez, e até quem sabia como falar, mas não queria falar da cruz, esse passa a falar. Isso nós vemos de novo no contexto. Se nós vamos adiante na nossa leitura, depois de Pedro falar que aquilo era o cumprimento de uma promessa do Antigo Testamento, ele se dirige àquelas pessoas reunidas e ele diz, olha gente, o que vocês viram aqui é o cumprimento de uma promessa, e tudo isso é sobre o homem que há poucos dias foi crucificado e morreu. O homem cuja votação que levou ele a ser crucificado foi feita por vocês. Vocês votaram para soltar Barrabás e levar Jesus para a cruz. Mas o detalhe, e aqui vem a boa notícia, ele ressuscitou, ele venceu a morte, e é por meio dele que Deus decidiu oferecer perdão dos pecados, de modo que o ser humano pode ter paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Pensem bem, gente. Este que fala tudo isso é o mesmo Pedro que a uma certa altura do Evangelho, quando Jesus diz que vai morrer, que vai para a cruz, ele diz assim, Jesus, fala baixo, não fala na cruz. Que história é essa que você vai morrer? Esse agora fala com coragem, diante de pessoas que poderiam de novo acusar ele, assim como acusaram Jesus e matar ele. Mas ele fala, esse Jesus morreu, ele ressuscitou. E agora Deus oferece por meio dele o perdão. E o resultado dessa atitude corajosa de Pedro, por causa do Espírito Santo, é o que vem mais para o fim, versículo 38, 37, 38 e 39, que diz assim, capítulo 2 ainda. Diz que as pessoas ficaram assim, tá bom, mas e agora o que eu faço? Eu votei lá para crucificarem Jesus, ou eu, mesmo que eu não votei, mas o que eu faço agora? Eu não aceitei, não acreditava em Jesus. E aí diz assim, de maneira simples, palavras de Pedro, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Mesmo que alguém possa pensar, essa mensagem dessa palavra, que vem aí desse dia como uma palavra difícil, palavra Pentecostes, isso não fala muito para mim, a realidade, bom, se várias coisas do que são ditas no Pentecostes talvez não são percebidas como que de valor, agora que a gente chegou num ponto que ninguém pode se auto-excluir, porque pecadores todos somos. E aqui está falando que por meio de Cristo há perdão dos pecados. E aí continua dizendo assim, pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Ou seja, essa promessa é também para os cristãos, os seguidores de Jesus Cristo, reunidos na Congregação da Paz, no dia 20 de maio de 2018, aqui nesta igreja. A promessa também para vocês, de perdão dos pecados e do receber do Espírito Santo, de ter o Espírito Santo, que naquelas horas, gente, em que a gente se sente como um péssimo seguidor de Jesus, um péssimo cristão, ainda assim o Espírito Santo não abandona a gente, continua falando a nós através da palavra para nos lembrar do perdão de Deus, perdão dos pecados, e dizendo, eu vou usar as tuas imperfeições também. Eu vou usar elas na tua maneira simples de falar, para que mais pessoas conheçam essa mensagem. Por isso, gente, de maneira simples, o capítulo na história do Deus que gosta de conversar com pessoas tem o seguinte subtítulo:
Deus fala com a gente na nossa linguagem, de maneira muito simples, para confortar o nosso coração e para que mais pessoas conheçam essa mensagem através das nossas palavras simples também. Que Deus guarde a cada um de nós na certeza do perdão por meio de Cristo, na certeza da ressurreição e no ânimo e na motivação de compartilhar essa mensagem com mais pessoas. Amém.